E aí, pessoal, esse vídeo eu já tô devendo pra vocês já faz um tempo e agora que eu tô de férias eu vou conseguir gravar. Que é contar pra vocês um pouquinho como foi a minha trajetória de estudos até passar no meu concurso. Sou defensora pública em Mato Grosso do Sul. Então, na verdade, às vezes as pessoas acham que eu trabalho só viajando, só passeando, mas não é bem assim. O Mala de Viagem foi uma ideia que surgiu há pouco mais de um ano. Mas é o meu hobby, né? A minha profissão mesmo é a defensoria. E o Mala de Viagem é o que eu gosto fora da área do meu trabalho. Bom, mas nem sempre foi tudo mil maravilhas assim, né? Eu fiz o curso de Direito na UEM, em Maringá. Então minha família é toda de lá, sempre morei lá. Estudei e terminei meu curso com 17 anos. Então foi tudo certinho, graças a Deus. Fiz meu ensino médio, aí já entrei na faculdade nova e fiz uma faculdade muito boa. Na verdade, às vezes as pessoas falam: eu me arrependo de não ter estudado o suficiente na faculdade, ou eu saí da faculdade sem saber muita coisa. E como eu já tinha essa ideia de concurso público desde o começo, sempre foi o que eu quis, eu foquei meus estudos na faculdade inteira já voltada para o concurso. Então, no primeiro ano, confesso que o meu primeiro ano não foi aquele primeiro ano perfeito. Eu me dei ao luxo de relaxar um pouquinho, porque eu tava vindo de uma fase de estudo bem intensa de vestibular. E aí o primeiro ano era mais aquela coisa de eu ia pra aula, estudava pra prova, mas nada muito além disso. A partir do segundo ano, aí eu percebi, falei, não, agora eu vou entrar realmente nas matérias de direito, eu preciso focar nos meus estudos, eu preciso direcionar para aquilo que eu quero. E aí foi quando eu comecei a buscar estágios e foi quando eu comecei a buscar cursinho. Porque o que acontece? A universidade pública, ela é excelente, mas eu não vou mentir para vocês. Eu tive muito prejuízo com falta de professor. Teve semestre que eu fiquei semestre inteiro sem matéria. Então depois, assim, era aquela coisa, né? Entrava um professor no final do primeiro semestre, aí dava aula atropelada, conteúdo atropelado, a gente fazia trabalho pra conseguir nota. Então, assim, se eu tivesse simplesmente deixado correr do jeito que tava, eu ia ficar com desfalque em determinadas disciplinas. Então eu busquei o cursinho justamente pra já me dar esse suporte e pra eu me direcionar também por o que é pedido nos concursos públicos. E o estágio é a mesma forma, porque eu precisava associar o estudo e a prática. De nada me ia adiantar eu só estudar e não ter a visão daquilo na prática, ou eu só fazer prática e também me faltar conteúdo. Então, por isso que eu associei os dois. Então, como eu estudava à noite, eu tinha o período da manhã e o período da tarde, né? Um para fazer estágio e o outro período para fazer cursinho. Era bem cheio, realmente. Eu me ocupava os 3 períodos do dia. Mas deu certo, e eu fui intercalando os meus estágios. Então, no começo, eu procurei um escritório. Então, eu fui ver como que era a parte da advocacia. Ainda sem experiência, então ainda era aquela coisa mais superficial, né? Mas já me ajudou bastante. Então, eu fiquei 1 ano no escritório. Depois do escritório, aí eu procurei a parte de estágio público. Que aí foi quando eu comecei a me interessar pela magistratura. Né? No primeiro momento eu me interessei muito pela magistratura, mas ainda não foi com o juízo meu primeiro estágio. Meu primeiro estágio foi no Ministério Público. Então eu trabalhei no Ministério Público da Infância e Juventude por mais 1 ano. Depois que eu fui pro gabinete de juiz, fiquei mais um tempo. Aí voltei pro Ministério Público na parte criminal. Depois voltei pro gabinete de juiz, tudo isso tipo durante a faculdade, né? Aí eu me formei. Quando eu me formei, eu continuei como estagiária de pós-graduação de uma juíza também. E esse foi meu último estágio, né? Que já era o meu trabalho, na verdade, porque eu era estagiária de pós, né? Eu tava fazendo pós já na época. Em relação ao estudo, também, eu fui alternando. Então, eu fazia cursinho numa época mais voltado para concurso público mesmo, que foi basicamente durante toda a faculdade. Eu não escolhi assim, vou fazer o cursinho para o concurso X, até porque eu não tinha um concurso X para prestar, né? Eu tava apenas querendo acumular conhecimento. Então, eu fui fazendo os cursinhos mais amplos que eu encontrava. Cursinho para a carreira jurídica, curso anual para a carreira jurídica, curso intensivo 1, intensivo 2, e assim eu ia. E quando chegou perto da OAB, aí sim, aí eu dei uma pausa no cursinho para carreira jurídica para focar na OAB.
Na verdade, é mais por uma questão de insegurança, de você falar assim, ai, mas eu acho que eu preciso de um curso pra OAB, mas aí depois eu acabei percebendo que o que eu tava me preparando pro concurso era muito mais aprofundado do que pra OAB. Por outro lado, nos cursinhos que eu escolhi para carreira jurídica, não tinha determinadas matérias, como direito do trabalho, processo do trabalho, ética e estatuto da OAB, então eu precisava disso também. Então foi a hora que eu dei ênfase para isso. Outra coisa também que me ajudou bastante foi que eu adiantei 2 matérias da faculdade. O que acontecia? A minha grade curricular da época, ela tinha um 3º ano com poucas matérias e um 5º ano bem cheio, um 5º ano com uma grade bem extensa. E o 5º ano é o ano que você vai sair para fazer a OAB, é o ano que você tem monografia para entregar. Então o que eu fiz? Eu consegui 2 matérias independentes, que são matérias anuais, né? Porque se fosse matérias de nível 1, nível 2, nível 3 por etapas, eu não conseguiria adiantar. Mas era direito internacional e direito tributário. E essas matérias só tinham naquela época no 5º ano da minha faculdade. Então eu consegui adiantar essas matérias. E eu fiz no meu 3º ano. Então como eu estudava à noite, na parte da manhã, 3 vezes por semana, eu ia fazer essas 2 matérias com a turma do 5º ano da manhã. Quando chegou no meu 5º ano, eu tava mais tranquila, porque eu só tinha que fazer a minha OAB, a minha monografia já estava adiantada, porque eu adiantei ela um pouco no 4º ano, então eu tinha que finalizar a minha monografia e tinha 2 matérias a menos. Então à noite eu estava mais tranquila, eu conseguia estudar nos dias que eu não precisava ir para a faculdade ou que eu podia sair mais cedo da faculdade. Foi interessante fazer isso. Acho que é uma ótima oportunidade, é uma ótima ideia para quem está querendo se preparar para concurso. E assim foi. Bom, finalizei minha faculdade. Eu acho que eu fiz um bom curso tanto dentro da universidade quanto a minha preparação fora, né? Associada ao estágio e tudo mais. Aí eu finalizei, me formei e pronto. Aí eu continuei trabalhando, né? Que eu era estagiária de pós, como eu disse pra vocês. Fui fazer uma pós-graduação em Direito Penal e Processual Penal na UEL, em Londrina. Durou 1 ano. E nesse meio tempo aí foi estudo pra concurso. Continuei com o cursinho, porque eu tava acho que no 3º ano, né? Eu fiz o intensivo 1, intensivo 2, intensivo 3. Na época dividido em 3 anos. 2 anos e meio, não me recordo exatamente. Mas aí eu tava na última parte desse meu curso. Então eu dei continuidade ao cursinho. E aí comecei a estudar definitivamente para concurso. Mas assim, eu nunca fui uma pessoa que falou assim, eu vou esperar o edital X abrir para eu estudar para o edital X. Mesmo porque as matérias dos concursos, elas se repetem muito. E tem matérias que são matérias-chaves, que vai cair em todo e qualquer concurso. Então minha preparação sempre foi assim, minha preparação para o concurso. Na realidade, no início, como eu disse pra vocês, eu gostei muito da magistratura. E era a minha ideia inicial, não vou mentir, a minha ideia inicial era a magistratura. Porém, exigia-se e ainda exige que você tenha 3 anos de formado. Então, assim, se eu me formei em janeiro de 2012, acho que foi isso, eu teria que trabalhar 2012, 2013, 2014, fechar esses 3 anos de prática jurídica pós-formada para conseguir ter a prática jurídica suficiente, que é uma das etapas do concurso. Antes disso, eles não te aceitam, você precisa ter essa prática. E eu não tinha. Isso não me impediu de prestar concurso para magistratura. Eu cheguei a prestar um depois de formada, 1 antes de formada. Teve um que eu cheguei aí para a 2ª fase, tive minhas questões corrigidas. Fui muito bem na prova de sentença criminal, mas não me preparei para a prova de sentença civil. Tinha que tirar 6, eu tirei 5. Em compensação, a prova de sentença criminal, que era onde eu trabalhei a maior parte da faculdade, eu tirei 10. Nunca que eu ia imaginar que eu ia tirar 10 numa prova de sentença criminal no concurso. Mas por outro lado, como é eliminatória, não consegui o mínimo de ponto na civil e aí reprovei. E também, quando isso aconteceu, eu já estava aprovada na Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. E ainda não tinha o tempo de prática jurídica de 3 anos para conseguir ser aprovada na magistratura. A Defensoria, por outro lado, quando eu fiz o concurso, ela também exigia 3 anos de prática, mas ela funcionava um pouquinho diferente. Hoje em dia isso já mudou também. Eu tive sorte porque eles exigiram 1 ano de formada, trabalhando depois de formada, de prática jurídica depois de formada. E os outros 2 anos, você poderia comprovar com estágio. Se você tivesse feito estágio nos 2 últimos anos da faculdade e mais tivesse trabalhando 1 ano depois de formada, você conseguiria os 3 anos de prática jurídica, entendeu a diferença? Então eu tinha, porque aí, o que aconteceu? Esse concurso lançou no ano que eu me formei, em 2012, a primeira fase.
Aí eu fiz a primeira fase e fui aprovada. Aí a segunda fase foi em novembro, salvo engano, em novembro de 2012. Então eu tava assim, quase finalizando o meu 1 ano de formada e de prática jurídica depois de formada. E aí a prova oral foi no começo do ano seguinte. Então eu tinha completado. Então quando eu fui nomeada, quando saiu a aprovação, quando saiu a nomeação, enfim, quando eu tive que apresentar a documentação que eles exigem, você mostrando a sua prática jurídica, já tinha feito esse tempo. Então deu tudo certo. E eu acabei que foi o meu concurso, passei e eu mudei meus planos. No curso do caminho eu mudei meus planos. Então aquela ideia inicial de magistratura, eu acabei trocando pela defensoria, porque a vida tomou esse rumo, na verdade, e eu gostei. Então assim, teve uma fase difícil. Porque imaginem, eu tinha o desejo de fazer magistratura, no meio do caminho eu passei na defensoria, mas eu fiquei com medo, porque eu falei assim, mas será que eu vou gostar? Será que é isso que eu quero? E se não der certo? E se eu parar de estudar e depois eu começar a trabalhar e não conseguir mais retomar ritmo de estudo? O que eu faço? Então teve esse período meio conturbado. E também pela questão, né? Eu falei assim, magistratura do Paraná eu tô encaminhando, já consegui ir pra segunda fase, tive um bom desempenho. É o meu estado, vou conseguir voltar pra Maringá um dia, né? Vou passar pelo interior alguns anos, mas vou conseguir voltar pra Maringá. Por outro lado, Defensoria de Mato Grosso do Sul. Eu não conheço a carreira da Defensoria. Na época não tinha Defensoria instalada no Paraná ainda. Tava começando, tava nos primeiros passos, enquanto a Defensoria de Mato Grosso do Sul já existia há anos e anos. No Paraná tava começando, então eu não tinha conhecimento, não tinha prática nessa área. Teve um período de muitas incertezas também. E a questão de mudar de estado. Então assim, eu sempre fiz concurso pro Paraná, né? Quando não valia nada os concursos que eu fazia, porque eu não tinha prática ainda, enfim, porque eu não ia poder assumir. Eu fazia os concursos dentro do Paraná. Aí justamente o único que eu faço fora do meu estado é o concurso que eu sou aprovada, e agora toda essa dúvida. Bom, me resolvi, claro que eu não ia deixar passar a oportunidade, mas eu tive uma carta na manga. E a minha carta na manga foi a seguinte, bom, eu tava fazendo um concurso de delegado de polícia do estado do Paraná. Vou continuar esse concurso, vou até o final. E aí meio que coincidia, né? Enquanto foi a primeira fase da defensoria, e deu um tempinho depois foi do concurso de delegado, aí foi a segunda fase de um, a segunda fase de outro. Aí quando eu tomei posse na defensoria, um mês depois era a última fase de delegado de polícia do Paraná, que era o teste físico. Aí eu fui fazer, mesmo assim eu fui fazer e fui aprovada. Então eu fiquei com a aprovação do concurso no Paraná. Então assim, na pior das hipóteses, se nada desse certo, se eu não gostasse, se acontecesse algum problema, eu precisasse voltar, eu tinha essa carta na manga. E eu não fiquei aprovada nas primeiras posições. Então isso me daria um tempo, né, de adaptação e pra falar assim, até eu ser chamada no Paraná, vai dar tempo suficiente de eu decidir se eu ver se eu gostei, se eu não gostei, de eu ver o que eu vou querer fazer. Bom, então beleza, fui pra Mato Grosso do Sul, comecei a trabalhar. Adorei. Hoje em dia eu acho que às vezes a vida toma certos rumos que num primeiro momento você pode até não entender, mas depois de alguns anos você entende e tudo faz muito sentido. E hoje eu gosto muito do que eu faço. E eu vejo que se num primeiro momento talvez eu pensasse que não tivesse muita vocação, que falasse assim, não, acho que eu tenho mais vocação pra estar dentro de um gabinete, de juiz, enfim, e tudo mais. Hoje em dia eu vejo que não, que a defensoria, ela me proporciona uma realização muito maior, de eu conseguir eu ter o contato. Eu acho muito legal, porque o mais interessante da defensoria é o contato pessoal. Então você não tá trabalhando com papel. Às vezes outras profissões são muito bacanas também, prestigio muito, mas você acaba mexendo mais com o papel. Na defensoria é o primeiro contato que você tem com a pessoa. Então é quando a pessoa vem com um problema que ela acha que você vai poder resolver pra ela, vai ajudá-la e tudo mais. Então ela vem assim com aquele problema in natura, pra você receber aquilo, transformar aquilo em uma resolução, uma forma de resolver jurídica ou não. Alguns problemas a gente resolve extrajudicialmente, muitos problemas a gente resolve conversando. Problemas familiares, às vezes a gente não precisa entrar com uma ação pra resolver, às vezes a gente consegue resolver de uma forma mais simples. Então assim, é esse trabalho não só jurídico, mas tem um lado social, tem um lado até psicológico mesmo. Às vezes a gente fala, na defensoria a gente tem que ser um pouco de psicólogo também. E eu gosto muito e decidi nesse meio tempo aí de prática. Hoje em dia já faz 4 anos que eu sou defensora pública, então eu passei muito novinha.
Eu tomei posse com 24 anos. Quando eu fui aprovada no concurso, eu tava com 23. Aí, durante o resultado de aprovação, até a data que me chamaram pro concurso, eu fiz 24, aí comecei a trabalhar em dezembro, eu tinha feito 24 em outubro, comecei um mês e meio depois. Então, hoje em dia eu tô com 28, já tenho 4 anos de defensoria. E logo que eu comecei, assim, no primeiro ano, eu já decidi que era o que eu queria mesmo, me adaptei bem ao estado, é muito diferente, assim. Onde eu moro hoje, eu moro em São Gabriel do Oeste, é uma cidade pequenininha, perto de Campo Grande. O estilo do interior do Mato Grosso do Sul é muito diferente do interior que eu tinha a noção, né, de como era no Paraná. Então, eu sou de Maringá, sempre falo, ai, Maringá, cidade do interior e tal. Depois que eu fui pro Mato Grosso do Sul, não, eu vi que é realmente uma cidade de interior, que é a realidade da maioria do país. Mas eu tive uma boa adaptação, não tenho problema com isso, mesmo porque o meu cargo me dá oportunidades legais de ter férias. Eu tenho bastante férias, eu tenho 60 dias de férias por ano. Tenho recesso forense aí, que dá mais uns 17 dias, 18, não sei exatamente. E nesse meio tempo que eu faço a outra parte do que eu gosto muito, que é viajar. E eu moro pertinho de Campo Grande. Então o Rodrigo já está em Campo Grande, ele já chegou num estágio da carreira que ele conseguiu a promoção para Campo Grande. Eu ainda não, então ainda tem um prazo aí para eu conseguir chegar na capital. Mas a cidade é 120 quilômetros, 120, 130, 120 de Campo Grande. Então todo final de semana praticamente eu vou para Campo Grande. E assim a gente vai levando a vida e deu tudo certo essa questão de adaptação. Naquele tempo que eu tava lá na dúvida, né? Na dúvida não, porque eu já tava começando a trabalhar, mas enfim, no período de decidir o que eu queria mesmo, de ter certeza, foi quando saiu o resultado do concurso de delegado do Paraná. Só que assim, eu fui chamada somente ano passado. Não sei se foi esse ano, começo desse ano ou ano passado. Enfim, demorou bastante pra eu ser chamada. Mas assim, eu sempre fiquei muito tranquila porque eu ainda tinha essa segunda opção caso alguma coisa desse errado. Mas também não seria a minha vocação. Eu acho que vou voltar àquilo que eu falei, que às vezes você idealiza uma coisa e a vida vai tomando certos caminhos, certos rumos que você, às vezes, acha que você precisa estar num lugar, mas na verdade você deve estar em outro. E aí, depois de um tempo, você percebe isso. Bom, o Rodrigo também é defensor público, ele tem uma história meio parecida com a minha em alguns pontos e bem diferente em outros. Só pra resumir, ele não fez uma boa faculdade, então ele não foi aquela pessoa que estudou a faculdade bonitinho, sempre tirou nota boa, blá blá blá. Não, ele curtiu a faculdade, ele fala pra mim que ele adorava fazer festa e bagunça e tudo mais. Mas aí quando ele passou no concurso, ele falou, gente, se eu for advogar, não vai dar certo. Porque ele é aquela pessoa que não sabe cobrar, sabe? Ele é muito bom no que ele faz, mas eu acho que ele não ia saber colocar preço no serviço dele, fazer cobrança, essas coisas. Aí, por isso, ele falou assim, não, a advocacia não vai dar pra mim. Eu vou ter que estudar pra concurso. Aí ele pegou firme pra estudar pra concurso. Tanto é que ele tem um livro que chama Como Me Tornei Defensor Público aos 23 anos. Então ele também passou bem novinho igual eu. E ele desenvolveu o próprio método dele de estudo. Tanto que ele tem um canal, que é o Desenhando Direito. Tá aqui no meu canal como Canais do Rodrigo, você vai ver aí. E lá ele posta aulas, dicas de estudo, ele tá desenvolvendo vários métodos aí, cada vez se aperfeiçoando mais pra ajudar essa galera que tá vindo agora, que talvez seja o seu caso, pra passar em concurso público também. Então, esse método dele, o meu método é um pouco mais complicadinho, né? Porque eu fui estudando pouquinho desde o começo. Então eu nunca senti, falei, nossa, agora eu tenho que fazer uma imersão de estudo intensa, tal, porque eu preciso recuperar tudo aquilo que eu não estudei até hoje. O meu foi sempre de pouquinho. Mas pra quem acha que tá perdido, eu me formei e nunca... E não fiz uma boa faculdade, não está perdido. Você pode conseguir rápido o que você quer, desde que você estude da forma correta, use os métodos corretos. E aí o Rodrigo ajuda muito com isso. Então eu vou deixar a indicação aqui dele, não é porque é meu namorado não, mas ele é muito bom nisso sim. E eu vou deixar então aqui a indicação dele pra vocês conhecerem o canal dele também, acompanhar ele no Instagram, do Desenhando Direito, e ver se você se identifica com o método dele de ensinar, com as dicas que ele dá. E então... Nesse meio tempo, agora resumindo, né? Então, hoje nós dois trabalhamos na Defensoria Pública, ele trabalha em Campo Grande, eu trabalho ainda no interior. Eu trabalho numa Defensoria Pública genérica, então não tem especialização, eu mexo com praticamente tudo.
E o Rodrigo tá numa defensoria especializada em Campo Grande, porque quando a cidade é maior, aí já faz núcleos especializados, já tem defensorias para cada área específica, enfim, conforme a divisão da cidade. E fora isso, o Rodrigo deu continuidade à parte dos estudos, mas não que ele vai fazer concurso, nada disso, mas ele trabalha agora ajudando as pessoas a alcançarem os seus objetivos também, o que é muito legal. Então ele foi para essa área de professor e curso e métodos de ensino, tudo mais. E eu acabei me encontrando na parte do que eu gosto muito, do meu hobby, que é viajar. Então foi aí que surgiu a ideia de, primeiro eu criei o Instagram do Mala de Viagem, depois o blog, agora o canal do YouTube. Então a minha ideia, eu me achei nesse cantinho, né? Então às vezes assim, a gente tá de férias, é muito engraçado. Por exemplo, agora, a gente tá de férias, no recesso forense. Aí assim, Rodrigo, daqui a pouco a gente tá lá se fazendo, eu vou lá em cima gravar um vídeo. Aí ele vai lá. Aí daqui a pouco sou eu vou lá gravar um vídeo. Aí a gente fica, nunca para. Aí minha mãe fala assim, mas vocês nunca param, vocês estão de férias, mas vocês sempre estão fazendo alguma coisa. Sim, mas é o que a gente gosta, a gente sempre as nossas férias, na verdade, é férias do trabalho, né, da defensoria, porque isso realmente a gente precisa, porque o trabalho é muito satisfatório, mas é muito esgotante também, a gente trabalha com problemas o tempo todo, não vou mentir. E aí a nossa válvula de escape são os nossos hobbies. Bom, esse foi um resumo da minha trajetória de estudo, de como que eu divido a minha rotina e tudo mais. E se vocês tiverem dúvida, quiserem no que eu puder ajudar, já faz um pouco de tempo que eu parei de estudar, né? Já faz 4 anos que eu parei. Mas se tiverem dúvidas e quiserem que eu dou alguma ideia, bom, eu posso dar, mas eu acho que o Rodrigo vai ser melhor pra isso do que eu, porque ele ainda tá na área. Mas estamos aí pra ajudar vocês. Espero que vocês que nos acompanham aqui nas nossas mídias sociais e também se identifiquem com essa nossa rotina, tenham em mente uma coisa, que é difícil, sempre vai ser difícil estudar, porque você não tem uma certeza, né? Você sabe que um dia vai chegar a sua hora, mas você também sabe que o conhecimento ele é acumulado dia a dia, e o segredo é você não desistir. É a velha história da fila, né? Se você tá na fila, uma hora vai chegar a sua vez. Então não saia dessa fila, por mais longa que ela possa parecer. Você não sabe se ela realmente é longa ou não. Eu achava que a minha fila tivesse muito mais comprida do que ela realmente estava. Então quando eu passei foi uma surpresa pra mim. Então às vezes a sua fila tá quase na sua vez. Então não desista. Não desista, porque a partir do momento que você consegue aquilo que você almeja, aquilo que você sempre se dedicou, você vai ver que tudo valeu a pena. E que você tenha certeza de que você faria tudo novamente da mesma forma se fosse necessário. Então, galera, curtam aqui o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. E se precisarem de mais dicas, estou à disposição. E até a próxima!